Que Deus abençoe em nome de Jesus. É que com máscara, às vezes a gente acaba confundindo. Eu olhei ali, eu pensei que já era da casa, né? É da casa porque é da casa de Deus, né? E diante do Papai do Céu não tem o Brasil para Cristo, não tem assembleia, não tem nada. É uma família só. Que Deus abençoe a vida das nossas irmãs também, em nome de Jesus. Também a nossa irmã Luzia, né? Fazia já uns dias, né? Que não poderia estar conosco, junto, louvando e bendizendo ao nosso Deus. Mateus capítulo 5, verso 48, nos diz assim: portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Amém? O verso diz assim: portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Feche teus olhos. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Fale com cada um de nós nessa hora, Pai. Nós fizemos aqui a leitura da Tua palavra, e aquilo que nos dá direção, aquilo que acalma as tempestades, aquilo que faz com que nós venhamos vencer os gigantes, não é outra coisa a não ser a Tua palavra, pois a Tua palavra é que nos fortalece. A Tua palavra é que traz alegria. A Tua palavra, ó Deus, nós sabemos disso, ela traz vida aonde só existe o caos, só existe destruição, onde só existe a morte, porque a Tua palavra é poderosa. E nós não queremos ouvir outra coisa a não ser a Tua voz sendo liberada sobre cada um de nós aqui nessa noite, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, queridos? Vamos conversar um pouquinho aqui nesses minutos, e eu quero compartilhar com vocês, é claro, uma mensagem dos pais. Estamos aí celebrando esse dia especial, que é, como o Jorge já falou, todo dia é dia dos pais, mas tem um dia reservado só para os chefes, né? Só para lembrar daqueles que mandam. Olha aí, né? Estou me autoelogiando, como a Bíblia nos chama, o sacerdote do lar, o cabeça. Nós não somos cauda, nós somos cabeça, né? Os varões tudo rindo de máscara. O Paulo estava até sem máscara, colocou ali para ele poder rir. Então é assim, é o nosso dia, um dia especial. Mas o que eu quero observar com vocês aqui na palavra de Deus, o verso que nós lemos, a Bíblia chama a nossa atenção, não para um pai humano, mas para o pai que é perfeito. Se você puder, repita assim comigo: eu tenho um pai. Diga assim: esse pai, ele é perfeito. Amém? Muitas pessoas sofrem, muitos mesmo depois, na sua fase adulta, eles vivem uma vida dizendo que são infelizes, porque em alguma questão o seu pai humano falhou com eles. Em alguma área o pai abandonou, deixou, não ensinou, não compartilhou, não cumpriu com seu papel de pai diante daquele filho. Sofrem porque o pai, quando ainda ele era pequeno, o abandonou, o deixou. E quando Deus ele cria a família, ele cria a família, a casa, o casamento, ele coloca a mulher e o homem. A mulher a Bíblia chama de mãe, e o homem a Bíblia chama de pai. É importante a gente ter essa reflexão, porque nós estamos aí num tempo onde tudo pode ser. Está tendo uma discussão, um falando, o outro desfalando, o outro não gostando, porque uma mulher representando os pais, né? Não é um homem, é uma mulher representando os pais, pelo fato de ela ter feito cirurgias, e na sua concepção ela diz que é homem, e como lá teve o seu filhinho, está criando, eu sou o pai. É aquela concepção que é totalmente o preceito e o princípio que a Bíblia estabelece. Não existe um pai mulher, existe um pai homem. Isso é o que Deus estabeleceu nessa terra. Você pode dizer amém? E eu digo isso com as palavras bem claras, porque nós temos crianças aqui, adolescentes e jovens. E o foco dessa visão equivocada é exatamente impetrar no coração dos nossos filhos uma visão de que tudo pode, de que aquilo que você quer ser, você pode ser. Mas a Bíblia não estabelece assim. A palavra de Deus em tudo ela coloca um limite. Então aquele que nasceu para ser homem, é homem, diga amém. Aquela que nasceu para ser mulher, é mulher, diga amém. Não tem essa inversão de valores. O mundo ele tenta implantar isso,
para causar a destruição daquilo que Deus criou de uma maneira perfeita. Então existe a mãe, existe o pai, para que o lar ele seja balanceado. Mas como eu estava dizendo, muitos sofrem, porque em algum momento eles começaram a perceber ou que o pai não era eficaz, ou eles viram o pai abandonando a família, abandonando a mãe, e tudo isso trouxe a eles emocionalmente uma crise existencial. Muitos sofrem. Hoje eu passei alguns momentos conversando para que eu pudesse até mesmo entender um pouco mais a respeito do sofrimento de quem não teve um pai. Nasceu, viu o pai ali, mas chegou aos 7 anos de idade. O pai sumiu, foi embora, nunca mais voltou. Essa pessoa então hoje já está caminhando para os 35 anos e nunca mais, desde os 7 anos de idade, teve notícia do seu pai, conversou com o seu pai, viu o seu pai. A pessoa falou: se eu ver ele na rua, eu nem sei quem ele é, porque eu não consigo trazer à minha memória lembranças de como ele era. Isso trouxe a essa pessoa uma grande crise, uma grande dificuldade em desenvolver alguns princípios na sua vida. Hoje já casada, com seus filhos, mas tem as suas dificuldades, porque na sua vida enquanto criança, enquanto estava sendo formada, aquele que tinha uma importante missão sumiu, deixou de cumprir o seu papel. Então eu já chamo aqui a atenção de todos os pais, que a nossa missão como pai é muito importante para o sucesso da vida dos nossos filhos. Muitos olham para os filhos e dizem: eu sabia que isso não ia dar em nada. Não deu em nada porque aquele que deveria ser um exemplo não foi. Então os pais que estão aqui, só quem é papai, levanta sua mão aí para o céu. Diga assim comigo bem forte: eu sou pai. Vamos de novo: eu sou pai. Diga assim: eu sou exemplo. Ok. Os filhos guardam bem isso aí que os pais estão dizendo. Porque a partir do momento que nós entendemos o nosso papel, nós devemos cumprir com total eficiência e excelência para favorecermos o crescimento e desenvolvimento daqueles a qual Deus confiou em nossas mãos. Pois a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. E a herança ela tem que ser bem cuidada. Porque se nós tratamos a herança de qualquer maneira, naturalmente com o tempo ela vai se desvalorizando, ela vai perder o seu valor. Não porque ela se degrada, mas porque aquele que é responsável não cumpre o seu papel. Então, pai, eu inicio essa mensagem chamando a nossa atenção para que nós venhamos ter muito cuidado, muita cautela com o ensino, com a educação dos nossos filhos. Alguns definem o papel do pai em 3 palavras. Essas 3 palavras são: o pai ele é progenitor, o pai ele é protetor e o pai ele é provedor. Quando nós olhamos para Deus, nós olhamos também e vemos essas 3 características. Um Deus que é o progenitor, porque ele criou tudo aquilo que existe, e nós sabemos muito bem a história. Quando Deus ele cria o homem, ele não lança o homem em qualquer lugar. Mas assim como um pai e uma mãe que se preocupa com o filho, Deus ele preparou ali o quarto para que Adão pudesse morar. Quando os nossos filhos estão sendo gerados, estão ali na barriga da mamãe, a gente começa a se preocupar. Tem que comprar isso, tem que adquirir isso, tem que pintar o quarto, tem que colocar o berço, tem que comprar o travesseiro que não faz o neném ficar sem respirar, esqueci o nome lá. Tem que comprar, e vai comprando as coisas que a criança precisa, para que quando ela vier a este mundo, a estrutura necessária para que ela se estabeleça na casa esteja pronto. Assim Deus também o fez. Você observa que Deus ele começa a criar tudo, e o é quem? É o homem. Ele prepara o quarto, ele prepara a cama, ele prepara o alimento, porque Deus ele é o progenitor, Deus ele é o protetor e ele também é o provedor. Se ele é o nosso progenitor, então nós temos a certeza de que Deus é o nosso pai. Quem aceita Deus como pai, diga amém. Alguns dizem, todos são filhos de Deus, mas essa não é uma verdade. Nós vamos ler alguns versos da palavra do Senhor. Se você puder, você abre a tua Bíblia, para que nós venhamos entender e compreender a importância de nos colocarmos na
postura e na posição de filhos de Deus. O primeiro texto que eu quero ler com vocês está aqui em João, capítulo 1, versículo 2. João, capítulo 1. João, capítulo 1, verso 12. João, capítulo 1, verso 12, que diz assim a palavra de Deus: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Todos são filhos de Deus? Não. Os filhos são aquele que reconhece, os filhos são aquele que creem nele. O princípio para que nos tornemos filhos de Deus é acreditar na realidade, na existência de Deus. O mundo, eles querem se incluir nessa onda, porque eles sabem dos benefícios, mas não é possível, querido, nós sermos filhos de Deus e continuarmos vivendo e fazendo aquilo que o mundo quer. Aquele que é filho de Deus faz e cumpre com a vontade do Pai, porque não tem pai que vai se agradar do filho, porque o filho faz o que quer. Todo pai, o filho já está entendendo a ensinar o filho, a educar o filho, a transmitir ao filho princípios para que ele tenha uma vida abençoada. E assim Deus faz. Nós lemos o texto no início da palavra, onde fala que se Deus é o nosso Pai e Ele é perfeito, aqueles que são os filhos de Deus também devem ser perfeitos. Coloca a tua mão no coração e diga: meu Pai está lá nos céus, é Deus e é perfeito. Isso traz a nós uma preocupação, porque o filho, ele necessita ser um reflexo. Se nós olhamos para essa palavra e entendemos, eu sou filho dele, então eu também entendo que por ser filho eu tenho obrigações, por ser filho eu tenho compromissos, por ser filho eu tenho tarefas a ser desempenhadas. O texto aí nos diz isso: mas a todos quanto o receberam. Então o início dessa trajetória, dessa família eterna, ela inicia a partir do momento que nós recebemos, que nós o aceitamos como nosso Pai, que nós o reconhecemos como nosso Senhor. A partir desse momento, quando nós assim o permitirmos, Ele começa a modificar a nossa estrutura, Ele começa a trabalhar na nossa mente, no nosso coração, para que a nossa vida venha de fato refletir a vida dEle. Que é por isso que a Bíblia diz: olha, vocês precisam deixar com que a luz de Cristo brilhe em vocês. Porque isso é o reflexo. Filho que é filho, ele parece com o pai. Não tem jeito. Nós temos as manias do nosso pai, porque convivemos muito com ele. Até o jeito de muitos filhos andar é igual do pai. O jeito, às vezes, até de vestir as suas roupas é parecido com o seu pai. Porque por vermos muito a ele, nós absorvemos aquilo dele. Aquilo que eu quero falar já no início aqui desta ministração é que há uma necessidade de nós olharmos para Deus, de nós enxergarmos a Deus, de nós vermos a Deus, porque não basta dizermos que somos filhos de Deus, nós precisamos olhar para Ele, nos aproximarmos dEle, para que a nossa vida, a nossa conduta se pareça com a vida e com a conduta de Deus. Amém ou não amém? Quantos aqui são filhos de Deus? Eu sei que você está de máscara, mas dá para você fazer. Olha assim, mesma distância para alguém e diz: você parece com seu pai. Você parece com seu pai. É por isso que a gente entende algumas coisas. Alguns têm uma crise que diz assim: eu sou feio. Não sei se alguém aqui nesse lugar pensa: eu sou feio. Irmão, se você é filho de Deus e você fala que é feio, você está falando que o teu pai é feio. Mas Deus, Ele é lindo. Diga assim: o meu pai é lindo. O Ney já profetizou lá. Olha o mistério acontecendo. Então são questões, queridos, que nós precisamos ter guardado em nosso coração, para que nada deste mundo venha trazer a nós um certo desprezo. Porque as pessoas sofrem, porque eles começam a ter referência simplesmente o ser humano.
Mas quando nós olhamos para Deus, não existirá sofrimento que irá tomar conta do nosso coração, porque nós temos um Pai que é perfeito. O teu pai pode até não ter sido o melhor, o teu pai ele pode até não ter sido presente, mas você só está aqui, porque o teu Pai eterno, que é perfeito, desde o dia que você foi gerado, ele já estava lá olhando para você, escrevendo a tua história. Hoje você está de pé, porque o teu Pai que é perfeito, ele tem direcionado a tua vida e a tua trajetória. Mesmo que você olhe para a situação e diz, mas está doendo, está ferindo, eu não estou bem, o teu Pai que é perfeito, ele continua cuidando e preservando você, para um propósito muito maior, para um propósito eterno que ele tem com a tua vida. Porque pai nenhum, pai consciente, inteligente, sábio, gera filhos sem propósito. Eu vou dizer de novo, o teu Pai que é eterno, gerou você com um propósito, gerou você com um propósito, e o propósito não é que você seja humilhado, mas o propósito é que apesar da humilhação, ele virá para exaltar a tua vida. Amém? Esse é o nosso Pai. E eu digo de novo, você tem um Pai. Um Pai que quando você está chorando, ele está lá enxugando as suas lágrimas. Um Pai que enquanto você está sofrendo, ele está trabalhando, como a Bíblia diz, ao teu favor, para conceder a você um futuro e uma esperança. Nós como pai, nós olhamos para o nosso filho e nós tentamos, eu tenho que ajudar esse menino para que quando ele crescer, ele tenha um futuro garantido. Deixa eu dizer aquilo que Deus quer falar ao nosso coração nessa noite. O teu Pai que chama Deus, que é perfeito, ele já tem preparado para você um futuro, ele já tem preparado para você amanhã abençoador, porque ele não deixa os seus filhos abandonados, mas ele cuida, ele preserva, ele protege e ele provê tudo aquilo que nós precisamos. Esse é o nosso Pai, esse é o nosso Deus, a qual nós temos o prazer de chamá-lo de Pai. Eu quero ler mais um texto com você. Abra a tua Bíblia, por favor. Jeremias capítulo 31, verso 3. Da palavra de Deus. Se chamamos e reconhecemos Ele, Ele é o nosso Pai. E esse Pai é um Pai amoroso. Ele é um Pai diferenciado. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Ouça o teu pai falando com você aí, ó. Jeremias capítulo 31, verso 3. Eu não sei como está o teu coraçãozinho hoje. Quem sabe você está com saudade do teu pai, faleceu, não viu ele, mas o teu Pai eterno, ele continua com você, continua fortalecendo a tua vida. E agora ouça ele falando contigo, Jeremias 31, versículo 3. De longe o Senhor lhe apareceu dizendo, com amor eterno eu o amei, por isso com bondade o atraí. Deus, ele é amoroso. Deus, ele é misericordioso, e ele manifesta esse amor dele em nossas vidas todos os dias. Ele lá na cruz do Calvário, a Bíblia diz, Deus enviou o seu único filho, diz assim, único. Mas o projeto de Deus é tão lindo, que com a morte do único filho, ele deu a nós direito de sermos chamados filhos de Deus. Um único morreu para que outros milhares e milhões pudessem nascer e desfrutar da herança do teu pai. Talvez o teu pai humano terreno não deixou herança ou não tem nada de herança para te dar, mas o Pai eterno, ele tem uma herança que traça não destrói, que ladrão não pode roubar, que a ferrugem não destrói, porque aquilo que ele nos entrega é algo que vai trazer a nós não somente um sentimento qualquer, mas vai trazer a nós uma paz maravilhosa. O que o mundo precisa não é simplesmente de um dia dos pais para lembrar, mas é de uma vida lembrando do Pai, que tudo faz em nossas vidas. Esse Pai, ele é maravilhoso. Ele diz, olha, com amor eterno. O que é o eterno, pastor? O eterno é aquilo que não tem começo e não tem fim. Olha aí que amor que é esse. Deus, ele te ama, querido. Por que que as pessoas sofrem e padecem nesse tempo? Porque eles esquecem de olhar para o Pai amoroso. Eles esquecem de olhar para o Deus que tudo faz.
Tudo aquilo que existe, queridos, foi criado por causa da minha existência, por causa da tua existência. Não foi criado para outra coisa, a não ser para isso. Tanto que quando Deus cria o homem, Ele diz: agora, homem, você deve reinar, você deve estar sobre tudo aquilo que eu criei. Você irá ter o poder de dominar aquilo que eu criei. Porque o Pai, Ele faz assim. O Pai, Ele trabalha e as suas conquistas Ele compartilha com os filhos. Ele compartilha com os filhos. Deus, Ele conquistou lá na cruz para cada um de nós uma vida eterna e compartilhou conosco. Mas nós precisamos entender que só se torna filho de Deus aqueles que verdadeiramente o aceitam e reconhecem Ele como Pai. E para reconhecer o nosso Deus como Pai, você precisa de dar ouvido à voz dEle. Você precisa de olhar para Ele, respeitá-lo, temê-lo. Muitas pessoas até dizem: Deus é meu Pai, mas não obedecem à voz de Deus. Na verdade, nem se atentam para aquilo que Deus está falando. Nem se preocupam em obter dEle uma direção. E eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência, mas eu já tive algumas vezes do meu pai. Eu ia dar um conselho aí. Aí o pai fala: ó, filho, não faz isso não. Aí eu olho para ele e falo: não sabe de nada, inocente. Claro que eu vou fazer. Na verdade eu não precisava de um conselho. Eu só queria um desencarne de consciência. Eu estava sabendo. Eu ia lá e fazia. O que acontecia? Quebrava a cara. Aí na onde que eu recorria? Ô pai, me ajuda aí. Mas o que foi? O senhor tinha falado para não fazer, mas eu fiz. Quantos de nós fazemos isso? Deus, Ele não quer que nós venhamos sofrer. Mas se nós não damos ouvido à sua voz, se nós não damos ouvido aos seus conselhos, se nós não damos ouvido à sua palavra, nós sofremos, queridos. Nós padecemos por causa da nossa teimosia. E todo filho teimoso sofre. Todo filho teimoso apanha. Não vou nem perguntar aqui quantos que apanharam muito quando era criança. Alguns dizem: não, é porque meu pai era muito nervoso. Não, é porque era muito teimoso. E essa teimosia, naturalmente, que provoca no coração do pai um instinto natural de corrigir o seu filho. E a Bíblia diz: olha, Deus, que é o vosso pai, Ele corrige ao filho. Você não está sendo corrigido, é porque você não é filho. Então a nossa teimosia nos coloca em um caminho de sofrimento. Mas o nosso Pai, o nosso Deus, Ele é amoroso. E Ele diz isso: eu gerei vocês com amor eterno. E através dessa eternidade, eu atraí vocês à minha presença. Eu aproximei vocês da minha presença. Porque Deus, Ele nos criou. E passado algum tempo, o diabo ele leva a desobedecer a ordem do Pai. E como pena e como castigo, antigamente o castigo, muita gente ficou na tampa de garrafa, feijãozinho. Já ficou ajoelhado no feijãozinho? Não, depois do culto a gente vai arrumar uns feijãozinhos para você. Feijãozinho, bota o joelho lá no feijão, menino. Outros ficaram no canto da parede ajoelhado. Vai lá pensar, porque é a punição do Pai. Quando o homem peca, desobedece à vontade de Deus, Deus também tem que puni-lo, para que ele pudesse aprender, entender que o erro provoca e atrai um tempo de maldição. Mas esse tempo, porque o nosso Deus, Ele é amoroso e misericordioso, também foi estabelecido por Ele. Ele disse: da mulher virá aquele que pisará na cabeça da serpente. O mesmo Pai que deu a sentença, também é o mesmo Pai que trouxe o livramento. E hoje nós vivemos na presença desse Deus, que olha para nós, não aceita os nossos pecados, mas que com amor nos perdoa e nos dá a solução, e nos dá a força que precisamos para vencer toda e qualquer situação. Isso é lindo. O mesmo Pai que corrige é o mesmo Pai que tem. Para isso, nós precisamos de estar atento àquilo que Ele quer compartilhar a cada um de nós. E eu quero perguntar a você: você tem ouvido a voz de Deus?
Você tem falado com teu pai? E sabe o que é interessante? Que às vezes nós podemos viciar em falar com o pai, mas em nunca mais ouvi-lo. Às vezes nós podemos entrar numa onda, eu estou falando com Deus, mas e você está ouvindo a Deus? Você está tendo tempo para que Ele fale com você? Ou tudo aquilo que Ele transmite a você, por não ser agradável, você não absorve, você não recebe? Porque não basta falar com Deus, é necessário ouvirmos Ele. É necessário compreendermos que Ele fala conosco. Porque se não ouvirmos a voz dEle, nós não teremos direção. Nós iremos continuar vivendo, mas simplesmente girando. Porque todo filho depende da direção do teu pai. Abra a tua Bíblia, Salmo 103. Vamos ler aqui uns versos da palavra do Senhor. Verso 8 até o versículo 14. Salmos 103, verso 8 ao verso 14. Você tem um pai, e esse pai é perfeito, e esse pai nunca te abandonou e jamais irá te abandonar. Todo o projeto dele é interessante, mas é em prol do teu bem-estar. Tudo aquilo que Deus proporcionou neste mundo, nesta terra, é para que aqueles que recebem Ele como pai, sejam beneficiados. Salmo 103, verso 8 até o verso 14 diz assim: o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Glória a Deus, louvado seja Deus por isso. Não nos trata segundo os nossos pecados. Diga assim, amém. Você já pensou se Deus fosse nos tratar segundo os nossos pecados, irmãos? Com certeza nós nem existiríamos mais. Mas devido ao seu amor grandioso, a sua misericórdia, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, porque Ele te ama. Ele ama você. E o verso continua assim dizendo: nem nos retribuiu conforme as nossas iniquidades, pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. A Bíblia está dizendo, Deus nos conhece de uma maneira que nem mesmo nós nos conhecemos. Ele sabe que nós somos frágeis, Ele sabe que nós somos fracos, mas mesmo assim, Ele escolheu investir em cada um de nós. Tem muito pai que olha para o seu filho e, como eu já disse, ele fala, esse menino não vai dar em muita coisa, porque não é esforçado, não é trabalhador. Não, essa menina não vai dar em muita coisa, porque não ajuda em casa. Mas Deus, Ele não nos olha dessa maneira. Deus, Ele olha lá o interior do nosso coração, e mesmo que aqueles que eram para nos valorizar, nos desvalorizam, lá no céu tem um que não só valoriza hoje, mas lá do passado Ele investiu pesado em cada um de nós. É por isso que a Bíblia nos diz, olha, vocês foram comprados por um alto preço, utilizem disso para glorificar a Deus através da vida de vocês. Então é isso que a palavra quer nos dizer. Nós temos um Pai amoroso, nós temos um Pai misericordioso, mas nós também temos um Pai que investe em nossas vidas. Ele investe em mim e você. Por isso que Ele deu o seu Filho, para que nós viéssemos a entender que Ele está disposto a pagar o preço que for, para trazer a cada um de nós a salvação. A salvação. Pastor, o meu pai não me valoriza, não diz palavras bonitas para mim, mas Deus, Ele diz que te ama, e além de dizer, Ele prova o seu amor. O versículo aí diz, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Se nós tivermos esse temor e entender que Ele é o nosso Pai e merece de nós o respeito, merece de nós o entendimento que precisamos de ter compromisso com Ele, é claro que Ele vai trazer a nós aquilo que precisamos. É claro
que Ele vai dar a nós aquilo que necessitamos. Pois assim Ele diz na sua palavra: porventura um filho que pede ao seu pai pão, Ele lhe dá pedra? E a continuação do versículo é: se vocês, homens, que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus, o vosso Pai. Querido, eu quero dizer para você, e eu espero que você entenda aquilo que Deus está ministrando no nosso coração nessa noite. Aquilo que você precisa, você não vai encontrar nos homens. Aquilo que você necessita, você não vai encontrar nas pessoas. Porque aquilo que precisamos, nós só encontramos em Deus. Porque mesmo que as pessoas não nos valorizam, há um Deus no céu que olha para mim e para você e diz: tu és o meu filho, em quem eu me alegro. O pai humano, normalmente, ele só se alegra na vida do filho, muitos deles, se o filho em alguma questão da sua vida fizer um sucesso, for bem sucedido. Mas Deus, Ele sabe o quanto nós somos fracos. Deus, Ele sabe que nós somos pó. Alguém olha para o pó e valoriza o pó? Você passa lá e pisa no pó, na poeira, e valoriza? O irmão Marcelo, que está sempre ali na estrada, aquela poeira, ele pega um bocado daquela: não vou levar para minha casa porque esse pó é muito bom. Não, isso não serve para nada. Mas mesmo ele sabendo que nós somos algo desprezível, a Bíblia nos diz que Ele investiu o melhor em nossas vidas. Não importa aquilo que aconteceu com você, não importa o que Pai liberou sobre a tua vida, Deus tem o poder para transformar maldição em bênçãos. Se disseram que você não ia dar em nada, Deus diz hoje: você vai dar naquilo a qual eu planejei para que você dê. Porque todo nascimento, toda a criação tem um propósito de Deus, e o propósito daqueles que são filhos dele é desfrutar da herança do Senhor nesta terra e também nos céus eternamente. Você tem um pai perfeito, um pai que tudo que faz e tudo que fez é perfeito. Por que você sofre? Por que há o sofrimento? Por que há tantas questões no nosso coração que nos fazem parar? Olha para a história do filho pródigo. Aquele filho tinha tudo. Um pai bem-sucedido. Tinha lá a fazenda. Tudo aquilo que ele queria, ele tinha. Mas mesmo tendo tudo, chega um momento que no seu coração nasce uma insatisfação. E aquela insatisfação provoca nele uma ação, uma atitude. E aí ele chega até o seu pai e diz: pai, me dê tudo aquilo que é meu por herança, porque eu quero aproveitar a minha vida. Junto com o Senhor eu não aproveito da vida. Aqui na casa eu não desfruto da vida. Muitos estão querendo distanciar. Muitos estão pensando que distante de Deus eles vão aproveitar da vida, mas eles não entendem que só tem vida quem está com Deus. As pessoas não compreendem que só desfruta da vida aquele que serve verdadeiramente a Deus, porque distante do Pai não existe vida, distante do Pai só existe morte, só existe destruição. Mas aquele filho falando para o pai, e o pai era muito amoroso, misericordioso, ele pega e entrega ao seu filho aquilo que era dele por herança. O filho pega o seu dinheiro, e a Bíblia diz que ele sai ao mundo a gastar aquilo que possuía, para desfrutar de momentos de alegria, porque nós pensamos que longe do Pai, nós iremos ter dias e dias e anos de alegria. Mas quando você olha para aquela história, em pouco tempo, aquilo que trazia uma alegria para aquele jovem, acaba. Diga assim comigo: longe do Pai, qualquer coisa que nos traz uma falsa alegria, vai acabar. O jovem desfrutou nas festas, e com amigos, tinha dinheiro, todo mundo estava próximo dele. Mas a Bíblia diz, chegou um momento que a fome toma conta da terra, e no seu bolso já não tinha mais nenhum real, não tinha mais nada. E ele vai atrás então de uma maneira de se manter, porque a pessoa quando distancia de Deus, porque não entende que Ele é o nosso Pai, ele quer viver a sua
sua vida vai ser alegre. Quando ele identifica que ele não conseguiu, ele vai tentar por outras maneiras. Então aquele filho vai atrás de um emprego, para que ele pudesse ter pelo menos o que comer. E a Bíblia diz que naquele emprego, aonde ele estava dando de comida aos porcos, ele olha para aquela comida e na sua mente ele deseja até mesmo comer daquilo, porque ele estava com fome. E ele não tinha dinheiro para comprar alimento, mas estava distante do Pai. Todas as vezes que nós nos distanciamos de Deus, nós iremos ter prejuízos. E esse prejuízo vai causar em nós muitas deficiências. Então um conselho que eu dou a todos nós nessa noite: não distancie de Deus, mas dia após dia se aproxime mais dEle. Porque se você quer ter uma vida abençoada, somente perto dEle. Se você quer ter uma família abençoada, somente perto dEle. Se você quer ter uma vida vitoriosa, somente perto dEle. Porque a Bíblia nos diz isso, olha, Deus quem vai à frente guerreando as vossas batalhas. E se o nosso Pai está conosco e vai à nossa frente, nós podemos com toda certeza declarar: em Cristo eu sou mais do que vencedor. Não por causa de outra coisa, mas porque o meu Pai está comigo e eu estou nele. Mas o filho não entendeu. Estava lá olhando para aquela, não sei se ainda fala, mas a gente fala lá, e desejando comer aquilo. Quando ele olha para aquela situação dele, a Bíblia diz: e caindo em si, ele vai preparar o seu discurso, e aí ele diz no seu coração: eu vou voltar para casa, mas chegando lá eu vou pedir perdão ao meu pai. Chegando lá eu vou dizer para ele que eu me arrependo. Chegando lá eu vou dizer para ele que se ele pode pelo menos me arrumar uma vaguinha como um dos seus trabalhadores. Era o desejo do coração dele, porque aquele jovem tinha entendido: distante da casa do meu pai, eu não vou ter alegria, eu não vou ter bem-estar, eu não vou alcançar aquilo que eu quero. Mas agora perto do meu pai, tudo aquilo que eu tenho necessidade, eu não sei como, mas Ele consegue suprir. Tudo aquilo que eu preciso, eu não sei como, mas Ele consegue me conceder. Talvez você tenha necessidades, e você está olhando e não vendo porta se abrir, e você está olhando para a situação das nações, e está nascendo no teu coração um desespero. Mas eu quero dizer para você: perto do Pai tem solução para você, perto do Pai tem bênção para a tua vida, perto do Pai tem vitória para você. Porque quando nós nos aproximamos dele, nós entendemos, não sei como, mas ele faz. E a Bíblia nos diz isso: olha, tudo quanto Deus faz é para beneficiar e abençoar os seus filhos. Aquele jovem, ele cai para seu pai. Abre a tua Bíblia, nós já vamos encerrar. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 18 até o versículo 24. Mas olha ali, verso 20, nós já estamos encerrando. Lucas capítulo 15, vamos ver o verso 20. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. E todos nós conhecemos essa palavra e já entendemos essa parte. Se o pai avistou ele à distância, é porque o pai estava esperando ele. Você chegou até aqui à casa do pai, e Deus, Ele estava te esperando. Talvez o seu coração está desesperado, Ele estava te esperando. Talvez o teu coração está angustiado, Ele estava te esperando. Talvez as tuas esperanças já estão acabando, mas Ele está te esperando. Talvez a tua fé já está acabando, mas Ele está te esperando. Não é porque aquele filho tinha perdido dinheiro, não é porque aquele filho não tinha um sapato bom que desprezava, mas a Bíblia diz: o pai o avistou, e quando o pai o avistou, compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno mais de ser chamado seu filho. O filho aqui está fazendo o diálogo que ele tinha planejado de falar para o pai. E a Bíblia ali nos fala que o pai interrompe o filho. E o pai diz assim, a Bíblia diz: o pai porém disse aos servos, olha aqui,
tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés, tragam e matem um bezerro, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Nessa noite, o Pai está dizendo a mim e a você: eu estou no mesmo lugar esperando. Se você quer receber um milagre, se aproxime de mim. Se você quer receber a libertação, se aproxime de mim. Se você quer ter as suas forças renovadas, se aproxime de mim, porque eu continuo sendo teu Pai. Não importa o que você fez, não importa o que falaram de você, não importa o que lançaram sobre a tua vida, Deus continua sendo nosso Pai. E mesmo que toda a situação não esteja favorável, Deus continua sendo nosso Pai. E mesmo que o teu coração esteja esmiuçado, Deus continua sendo nosso Pai, e Ele nos recebe com seus braços abertos, para novamente nos permitir desfrutar da sua herança. Se você quer sair daqui dessa noite contagiado com uma palavra, entenda, lá nos céus existe um Pai perfeito, um Pai que me ama, um Pai que cuida de mim, e um Pai que provê tudo aquilo que eu preciso, lá nos céus. Porque aqui na terra não, eu não sou perfeito, eu sou pai, mas não sou perfeito, eu erro, não queria errar, eu infelizmente excedo e não queria me exceder. Mas Deus não. Deus, Ele é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Se você pudesse colocar em pé, vamos encerrar. Você tem um pai, querido. E esse pai, Ele cuida de você. Mas para que você desfrute daquilo que Ele tem, você precisa estar na presença dEle, ouvindo a voz dEle. É claro que aquele pai disse para o filho: filho, não vai embora não. Ô filho, não distancia não. Mas o filho pensou que ele já tinha força e capacidade para viver bem. Ô irmão, ô irmã, ô jovem, ô adolescente, você não consegue viver longe, distante de Deus. Você não consegue viver bem longe, distante da casa do teu pai. Você pode ser uma boa pessoa, você pode ter boas atitudes, mas se você não estiver diante de Deus, na presença dEle, todo o teu esforço chegará um momento que terá um fim. Tudo aquilo quanto você intenta fazer, chegará um momento que você não terá mais força para continuar. Mas agora aquele que busca a Deus, a Bíblia diz, os que buscam a Deus, os que buscam ao Senhor, esses renovam as suas forças. Enfraquecido, saiba que o nosso Pai, Ele é aquele que tem poder para renovar as nossas forças, para restaurar a nossa fé, e mesmo que esteja caído, a Bíblia diz, Ele tem poder para nos levantar, e não nos levantar para a vergonha, mas nos levantar para sermos exaltados, porque Ele é um Deus fiel e poderoso, e que ama os seus filhos. Deus ama você, Deus ama você. E Ele tem projetos lindos com a tua vida. Deixa Deus agir. Não comece a fazer como aquele filho pródigo e tomar as suas próprias decisões. Fale com Deus e deixa Ele falar com você. Não olhe para as pessoas e pensa que elas têm a solução para você, porque não tem. Não olhe para as pessoas e deixe que palavras venham magoar você, porque não, a palavra que nos fortalece, ela vem de Deus. Então eu não preciso dar ouvido ao que o mundo diz, eu preciso estar atento ao que meu Pai está dizendo a meu respeito, e o meu Pai está dizendo a nosso respeito: vocês são meus, eu amo vocês, com um amor eterno eu gerei vocês, um amor eterno. Um amor que não acaba, um amor que não há barreiras, um amor que vai além de todas as barreiras. Se você puder, ainda de pé, fechar os teus olhos. Deus está aqui neste lugar, aonde os filhos se reúnem e Ele se manifesta. Então, se há alguma coisa dentro de você que tem impedido de você desfrutar da herança do Pai,
Nesta noite, olha para Ele e entenda que Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Fale com teu Deus agora, nesses minutinhos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós dependemos de ti, Senhor. E nós sabemos que foi o Senhor quem nos amou primeiro. Assim como acontece com o filho quando é gerado. O pai ainda nem o viu, mas o pai já o ama. Antes mesmo de virmos a esse mundo, o Senhor já tinha nos escolhido. Teu amor já tinha nos alcançado. Nós o exaltamos, Deus. Nós o glorificamos, Deus. Espírito Santo de Deus. Minha vida é oferta em teu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu. E tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre está. Estou aqui, tudo que sou.